Ora, muito boa tarde a todos quantos nos ouvem, também lá em casa, onde é que quer que estejam. Hoje estamos aqui no Mercado Municipal, um edifício e uma infraestrutura que foi recuperada recentemente, também há coisa de um ano e qualquer coisa, para uma conversa com Alexandre Lote, neste caso, sobre também a sua candidatura ao município de Fornos de Algodos. Esta conversa também, digamos que o convite para esta conversa foi feita para todas as quatro forças políticas, por parte do Chega, neste caso, já nos responderam via escrito, onde também nas páginas do Magazine Serrano já está essa mesma entrevista. Por parte do PSD, neste caso do a CDU, até agora ainda estamos a aguardar alguma resposta. Muito bem, Dr. Alexandre Lote, muito boa tarde e muito obrigado por também aceitar este convite, estar aqui neste espaço também, podemos assim dizer, super acolhedor. É um final de tarde onde ainda está aqui um ambiente primaveril, apesar de estarmos no outono. Para já, se calhar, fazermos aqui um balanço uma reta perspectiva daquilo que tem sido feito também nestes 12 anos, uma vez que participou no Executivo durante estes 12 anos. Antes de mais, boa tarde a todos, sou António Pacheco e às pessoas que nos acompanham através das redes sociais ou que nos irão seguramente acompanhar também através da edição impressa do Magazine Serrano. Agradecer o convite e dizer que eu estarei sempre disponível para dar voz àquilo que são as minhas ideias e apresentar o meu rosto e evitar sempre apresentar as respostas por escrito, uma vez que há sempre dúvidas sobre o facto de não existir mais do que uma mão a escrevê-las e, portanto, eu que não tenho por hábito não fugir a um debate, tenho por hábito apresentar aquilo que são as minhas ideias e as minhas propostas. Considero que é fundamental que todos os candidatos apresentem também o seu rosto para representar as pessoas que estão nas suas candidaturas perante os eleitores. E, portanto, faço com todo o gosto. Quero agradecer e dar os parabéns ao Magazine Serrano por esta iniciativa e, sem mais demora, gostaria de fazer, de facto, o balanço dos 12 anos de governação. A verdade é que nós, nestes 12 anos, nós recuperámos a dignidade do município de Fornos de Algodo. Nós, quando chegámos à Câmara Municipal, tínhamos uma dívida registada que rondava os 34 milhões de euros, mais 2 milhões em passivos contingentes que nós desconhecíamos, e, portanto, teria uma dívida de 36 milhões de euros para um município que tinha 6 milhões de orçamento. Isto fez com que nós, quando chegámos à Câmara, tivéssemos cargos de dívida que rondavam 220 mil euros por mês e 220 mil euros por mês de serviço de dívida, e isso de facto foi algo difícil de gerir, mas conseguimos. E quero dar hoje uma notícia em primeira mão, que enquanto estávamos mesmo na Assembleia Municipal, chegou mais uma dívida de 2012, de uma empresa da Guiar da Beira, da área dos jardins, ou da jardinagem, que terá feito, segundo o seu advogado, trabalhos em 2012 no envolvente do Hotel Serra da Esgalhada, ou Termas de São Miguel, que ronda os 56 mil euros mais IVA. Trabalhos esses que não estão registrados na contabilidade da Câmara Municipal e, portanto, é mais um desses passivos contingentes com que seguramente o município terá de lidar no futuro, uma vez que se alguém mandou fazer não há evidência que isso tenha sido feito e, portanto, teremos que ver com a empresa quem mandou, como mandou, porque registado na contabilidade da Câmara não está, e considero mesmo estranho que, passado 12 anos, nos apareça mais um passivo que supostamente teremos de pagar. E a verdade é que nós, durante estes 12 anos, e sobretudo no primeiro mandato, tivemos no Presidente Manuel Fonseca um homem com a capacidade, a resiliência, como hoje se costuma dizer, mas sobretudo a audácia de ir atrás de uma renegociação da dívida que tornasse que o município a conseguisse pagar. E nós passámos de um valor de 220 mil euros por mês para um valor que ronda hoje os 100 mil euros mês, que é um valor ainda elevadíssimo, mas que faz com que consigamos ter hoje outras opções que não tínhamos, de facto, no passado. E se é verdade que as pessoas de forma de algo foram reconhecendo esse trabalho ato eleitoral após ato eleitoral, não é menos verdade que à nossa volta nos conselhos vizinhos toda a gente se admira como é que foi possível a um município como o de Fornos de Algodos fazer uma redução de dívida superior a 10 milhões de euros
e, ao mesmo tempo, conseguir ter o processo validado nas urnas pelos seus eleitores, o que quer dizer que, mesmo reduzindo a dívida, nós fomos conseguindo, em proximidade com as pessoas, apresentar soluções que estão resolvendo o seu dia a dia e criando, de facto, uma expectativa de futuro bom na nossa terra, que é Cornos Alves. E a verdade é que fomos também, em termos de finanças municipais, melhorando todos os indicadores financeiros que são utilizados ao nível das melhores práticas para avaliar a saúde financeira do município. E, portanto, hoje Fornos de Algodo é respeitado pelas instituições, coisa que não era quando o PSD esteve no governo. Hoje Fornos de Algodo é respeitado pelos seus fornecedores, porque sabe que pagamos a tempo e horas, só nos comprometemos com aquilo que podemos pagar, e prova disso mesmo é o facto de termos reduzido também substancialmente o prazo médio de pagamento aos fornecedores. E, portanto, eu diria que se há marca que nós temos nestes 12 anos de governação, é de facto a marca de termos recuperado a dignidade do município. Mas também recuperamos outras coisas. Recuperamos tradições, como por exemplo a Feira do Queijo Serra da Estrela, que quando nós chegámos à Câmara Municipal era apenas realizada de 3 em 3 anos, não representando ou não dignificando do nosso ponto de vista a importância dos nossos pastores e das nossas queijeiras no nosso território. Nós fizemos questão de fazer da Feira do Queijo um evento anual, e que sucesso tem a Feira do Queijo e a importância que tem na promoção do nosso território e também do ponto de vista económico para os nossos eventos. Nós quisemos também recuperar as festas em honra de Nossa Senhora da Graça. Quem se lembra da realidade das festas em honra de Nossa Senhora da Graça em 2013, eu digo mesmo que foi se calhar a primeira atividade a sofrer com a incapacidade de gerir a dívida que o PSD tinha na altura, e de facto desinvestiu brutalmente nas festas em honra de Nossa Senhora da Graça. E nós quisemos recuperar. Hoje as festas voltaram a ser aquilo que sempre foram, um espaço de encontro de gerações, um espaço que traz as nossas comunidades que estão no estrangeiro, as nossas comunidades que estão no litoral, para Fornos de Algodas, naquele fim de semana, para junto dos seus amigos, mas que traz também os amigos de todas essas pessoas, porque as pessoas hoje têm um orgulho em mostrar o seu conselho, em mostrar aquilo que são as nossas festividades, sejam elas religiosas e culturais, e também é verdade que este equipamento também ajuda a conseguirmos trazer mais gente às festas em honra de Nossa Senhora da Graça e à Feira do Queijo, porque as pessoas sentem orgulho neste espaço. E depois também ao nível das tradições e das nossas marcas identitárias, com indo a 2013, se olharmos para aquilo que era a Associação Desportiva de Fornos de Algodas naquele ano, ou naqueles 2 anos antecedentes, percebemos que, de facto, a Câmara Municipal tinha virado as costas à Associação Desportiva de Fornos de Algodas, e nós quisemos reabilitar uma das nossas principais marcas identitárias, uma associação cristã que tanta gente desta terra, e conseguimos. Conseguimos com as direções que passaram pela Associação Desportiva de Fornos de Algodas. Quero aqui realçar o trabalho que o professor Bruno Costa fez enquanto presidente, tal como as suas direções, porque hoje a Associação Desportiva de Fornos de Algodas voltou a ser aquilo que era. Temos camadas jovens com qualidade, temos uma equipa sénior competitiva, e prova disso mesmo é o facto de ainda recentemente termos conseguido chegar à terceira eliminatória da Taça de Portugal, porque é um feito já replicado pela quinta vez, essa terceira eliminatória. Não é fácil chegar a essa terceira eliminatória. Agora, se calhar, nesta quinta vez é mais fácil, porque já entra um clube da Liga Principal, mas digamos que é um feito, mais um feito inédito para o clube, porque 25 anos depois regressa novamente essa terceira eliminatória, onde o sorteio é já amanhã e toda a gente está em pulgas para saber quem é que vai ser, digamos que a equipa que poderá calhar, neste caso, ao Fórum de Algodo. Muita gente quer equipas de elite, era bom, de facto, a nível de receitas e tudo mais, mas eu tenho, às vezes, em conversa de café, que costumo dizer, se calhar, por exemplo, um Benfica Porto Sporting não era bom ser em Fórum, porque não podia jogar em Fórum. Sim, Era possível ser isso dá-me sempre alguma nostalgia, porque se foi há 25 anos eu provavelmente estava lá, nessa equipa que teve na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a representar a Associação Desportiva de Fornos de Algodas, e oxalá o sorteio amanhã traga de facto uma boa notícia para a gente de Fornos de Algodas, sendo que é quase como quando se joga no jogo de sorte ou azar, não é? Uma pessoa, para ter sorte, tem que lá estar. E para estar lá tem que ter muito mérito de ter uma equipa que
conseguiu conquistar no ano anterior algo que o Fornos nunca tinha conquistado na sua história. Exatamente, a taça Foi a de honra Taça de Honra, que que foi nunca um tinha ganho. momento que só quem lá esteve, e não estivemos todos, só quem lá esteve é que conseguiu vivenciar um momento único na história do clube. E julgo que todos estão de parabéns e amanhã calhe quem calhar. O Conselho terá muito orgulho em estar representado em força, seja em Forno, seja onde quer que seja, a apoiar a nossa equipa seguramente. Mas ainda na questão de recuperações, é pena hoje não ser de facto na questão de bonito, mas também recuperamos a eliminação pública, porque a eliminação pública com o PSD era realizada às 2 da manhã, como muita gente se lembra, e não havia luz em Fornos de Algodres até ao amanhecer. E nós, no dia 25 de abril de 2024, reacendemos todas as luzes no Conselho e hoje podemos dizer que fomos o primeiro Conselho da região a ter luz, a ter iluminação leve em praticamente mais de 95% do nosso território, que também nos enche de orgulho. Mas depois nós também tivemos, julgo eu, alguma capacidade para não, diria, para pegar naquilo que existia, que nós considerávamos de bom e dar-lhe uma dimensão ainda maior, como é o caso do Fornos de Algodres e o FET e do projeto de investimento ativo Fornos Vida. Eram dois projetos que vinham já dos executivos do PSD, nós sempre lhes reconhecemos mérito, mas considerávamos que era possível elevá-los para um nível que nós conseguimos elevar. E hoje não há ninguém na região das Beiras e Serra da Estrela que não olhe para estes dois projetos com alguma inveja, porque de facto nós temos o melhor torneio de futebol juvenil da região e temos o melhor projeto de envelhecimento ativo também da região, se não um dos melhores do país. De facto, o Fórum Rio Cup teve aqui uma particularidade de colocar os atletas em três vertentes: o sintético, o plástico e o relevado natural. É coisa que não é muito natural em qualquer torneio. E os atletas, quando cada vez que iam neste caso, ao sintético, mas isso era conhecido a nível nacional, mas ao plástico é que eles estranhavam ali um pouco e agora como é que vai ser? Isto é complicado. Mas eles vinham lá todos contentes. Essa é que é a realidade. Eu diria que estes dois projetos tiveram duas particularidades este ano. E quando estávamos a preparar quer um, quer outro, o professor Ricardo Fernandes, quer no projeto do Fornos de Algodres, quer no projeto de envelhecimento ativo, no Fornos Vida, apresentou-nos duas propostas que me pareceram, no mínimo, um bocadinho estranhas na altura, que era, de facto, colocarmos os nossos jovens a jogar em três pisos, e também só é possível jogar em três pisos porque entretanto construímos o calvado sintético junto à escola para também melhorar a capacidade e a possibilidade de eles praticarem desporto numa zona que é fácil de chegar. E, portanto, a questão de irem ao pelado, de facto, no início pareceu-me um bocadinho estranho, até porque temos que ter equipas como o Benfica, o Porto, o Benfica e o Sporting, pelo menos, e o Belenenses, que normalmente sabemos que têm mais exigências a nível dos pisos em que os atletas praticam desporto. Mas a verdade é que foi uma experiência absolutamente extraordinária. Eu julgo que aquele estádio, julgo não, tenho a certeza absoluta que aquele estádio tem uma misticidade completamente diferente de qualquer outro equipamento esportivo municipal. É algo que nós faremos tudo para recuperar. E eu hoje pergunto aos meus filhos, que participaram os dois, tenho três, dois dos três, participaram no torneio nas Formas de Algodres e o FEP, e eu pergunto-lhes qual foi o campo onde mais gostaram de jogar, e há unanimidade em casa, que é no pelado. E, portanto, eu diria que foi de facto uma aposta ganha, tal como foi uma aposta ganha a questão dos nossos idosos. Eu tinha-me comprometido com eles no início do ano letivo, e se conseguíssemos ter mais 20 alunos no projeto, lhe daríamos uma atividade diferenciadora, proporcionaríamos uma atividade diferenciadora, mas quando me propuseram o bodyboard para os nossos idosos em Peniche, eu confesso que à primeira não considerei que fosse muito fácil de realizar. Mas, de facto, depois com o Dr. Ricardo, juntamente com a equipa de desporto, conseguiu convencer-me de que, de facto, faria todo o sentido. Eu percebi que sim, e foi uma experiência absolutamente inesquecível. Foi algo que nós vermos pessoas em Peniche que nada tinham a ver com Fornos de Algodres a passar na praia, a bater palmas ao nosso projeto, aos nossos idosos e ver a felicidade, sobretudo, dos nossos idosos naquele dia, quer aqueles que estavam a praticar, quer aqueles que estavam a ver os seus colegas praticar,
é algo que recordarei para sempre, porque eu costumo dizer, um conselho que não sabe dignificar e honrar aqueles que trabalharam uma vida inteira, dando dignidade no seu processo de envelhecimento, quando acabam de trabalhar e, portanto, têm direito a usufruir daquilo que foi o seu trabalho. Eu acho que é um conselho que não significa a si próprio, e nós temos investido muito na dignificação dos nossos idosos e temos muito orgulho naquilo que temos construído. Esta foi uma atividade que, de certeza, que para aquela classe e aquele grupo que habitualmente que é bastante alargado e que participem nas atividades de forma de vida, há de ter sido assim, um desafio bastante empolgante. Sim, foi uma atividade, eu julgo que eles hoje teriam participado ainda mais do que aqueles que participaram na atividade de bodyboard. Porque, de facto, houve inicialmente penso que terá havido alguma desconfiança, mas depois quando perceberam aquilo que foi feito, julgo que teriam participado ainda mais do que aqueles que participaram. E a verdade é que nós iniciamos este ano o projeto ainda esta semana e normalmente eu ponho-lhes o desafio dos 20 e já estavam mais 8. E portanto eu já lhes disse que só faltavam 12 para terem uma experiência novamente única e desta vez já lhes disse tanto podia ser na terra, no mar ou no ar. Porque de facto o nosso gabinete de desporto tem esta capacidade também de inovar, de ir ao encontro daquilo que também são as nossas orientações, de fazer atividades impactantes para a nossa comunidade e, sobretudo, de respeito e de criar memórias nestas pessoas, tantas memórias deixaram durante a sua atividade e deixam diariamente às suas famílias, às suas freguesias e aos seus amigos. E, portanto, nós temos feito um trabalho absolutamente notável e queremos continuar. Depois existe também aquela vertente, vamos lá, colocar aqui uma linguagem mais futebolística, interdistrital, podemos assim dizer, e intermunicipal. Digamos que há sempre encontros entre vários municípios e digamos que essa classe também gosta de participar nesses mesmos eventos. Sim, depois há os encontros distritais, nós também tivemos o projeto do Modo Sem Idades, onde nós foi realizado aqui uma parte, era para ser realizada aqui no mercado municipal, mas estava muito calor e depois acabou por se fazer grande parte da atividade no pavilhão, na escola. E esses encontros também são muito importantes para eles conhecerem novas pessoas, para terem novas experiências, mas pegando numa linguagem futebolística, eu diria, no projeto de envelhecimento ativo, Fornos de Algodres joga claramente na primeira divisão a lutar pelos lugares de Champions e infelizmente temos muita gente, infelizmente diria, temos muita gente que tem que trabalhar muito, muitos municípios têm que trabalhar muito para chegar ao nosso nível, até porque nós não vamos parar. Nós Mas vamos o que querer é mais continuar a curioso é evoluir. que também há gente que vem de outros conselhos, também vai querer participar neste mesmo projeto. Sim, nós não limitamos a participação no projeto de envelhecimento para vida só aos nossos residentes, porque não me parece justo que as pessoas que têm o seu centro de vida em forma de Algodres, e esse é o conceito que nós temos para as pessoas participarem no projeto, sejam pessoas de Vila Franca, sejam pessoas da Chão Tavares, sejam pessoas de Vila Cova, sejam pessoas das Antas, são pessoas que têm o seu centro de vida em forma de Algodres. Ter o centro de vida quer dizer que provavelmente os seus netos estudam na nossa escola, o seu médico de família existe no nosso centro de saúde, a repartição de finanças que mais normalmente vão de Fornos de Algodres, tem de origem à ciência social, tem a Fornos de Algodres, e portanto são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e que nós temos todo o gosto em acolher neste projeto, porque também voltamos ao mesmo. Temos que dignificar, com tanto peso, também por si e pela nossa terra. E quem utiliza os nossos serviços também está a fazer algo pela nossa terra, porque está também a torná-los mais sustentáveis e a justificar a sua existência, que é um dos fatores críticos para qualquer território. Exatamente, seguindo com essas situações, há aqui uma situação também que foi bastante melhorada. Na parte da educação, a escola de Figueira da Granja foi totalmente reabilitada e a parte do ambiente, com toda esta situação, também do porta a porta, que é mais fácil ter uma reciclagem mais rápida, mais eficiente e que não vai parar por aqui. Algumas freguesias já estão dotadas com esse sistema, mas isto é para se prolongar certamente a todo o conceito. Sim, nós temos, eu diria, 4 áreas em que tivemos um trabalho absolutamente notável. Na ação social, nós lançámos projetos absolutamente inovadores, como o projeto da teleassistência municipal, em que fomos o município pioneiro na nossa região a lançar esse programa que permite que os nossos idosos mais isolados e mais carenciados tenham à distância de um clique, carregar num botão, a possibilidade de acionar os bombeiros, a GNR,
ou um familiar para o acudir numa situação de emergência, desculpa, seja ela qual for. Nós também tivemos o programa Avém, que permitiu que muitos dos nossos idosos tivessem acesso a uma rede solidária de medicamentos, garantindo assim que diminuímos consideravelmente os custos no acesso ao medicamento. E tivemos um projeto que o Sr. Presidente ainda hoje falou, o projeto com a Associação das Gestações, em que recuperámos 9 habitações para pessoas que viviam em situação muito vulnerável e que hoje têm uma habitação digna, fruto dessa parceria que fizemos com essa associação. Depois, na área do turismo, também gostaria de destacar 2 projetos pelo menos. Aquilo que fizemos na requalificação, 3 projetos. A requalificação que fizemos no CIAFA, que passou a chamar de CIFA, foi uma requalificação feita a experiências próprias, com capitais próprios do município, uma vez que, infelizmente, aquele equipamento, do nosso ponto de vista animal, não apareceu no mapeamento da CCDRC, no anterior quadro comunitário. E hoje podemos ir ao nosso. Hoje não podemos porque está a ser intervencionado ao nível da mobilidade, mas quem já pôde ir ao nosso centro interpretativo sabe que encontrar ali um espaço que orgulha qualquer referência. É um espaço dinâmico, é um espaço bonito, é claramente a porta de entrada para todos os turistas. E depois fizemos uma intervenção muito, muito forte na praia fluvial da Ponte Sancaio, que aumentou consideravelmente o número de dormidas, não tenho dúvida nenhuma, no nosso conselho, a capacidade dos nossos jovens de passarem mais tempo em Ferros de Alvor durante o verão, porque têm hoje uma praia natural, com toda a qualidade, com todos os equipamentos necessários para poderem usufruir do bom tempo que também é preciso usufruir nas pausas letivas e, portanto, são 2 equipamentos que nos orgulham muito. Nas questões que me falaste, na questão da educação, nós, para além, nós fizemos um investimento muito importante na educação, quer na escola de Figueiró. O PSD inicialmente demonstrou sempre muita resistência sobre a viabilidade daquele investimento, ou era porque não tínhamos alunos, ou porque iríamos deixar de ter. E a verdade é que quem vai àquela escola e que vê a alegria no rosto daquelas crianças, percebe a importância que aquele investimento teve no seu crescimento. E é um investimento que eu estou convencido que vai garantir que Figueiró da Granja tenha ensino primário e ensino básico durante muitos anos, porque para mim também é fundamental que tenhamos sempre 2 espaços ao nível do primeiro ciclo, para garantirmos até alguma, diria, segurança no processo de ensino. Quando há algum problema numa das escolas, facilmente um aluno pode eventualmente mudar e assim conseguir recuperar as suas aprendizagens, porque por qualquer motivo, isso acontece-nos a nós na vida, em qualquer atividade, pode haver um desencontro com um funcionário, com um professor, com um colega, que faz com que uma mudança de uma escola para outra, tão perto uma da outra, possa ser benéfico no processo de aprendizagem da criança. E de modo que nós na educação também criámos uma sala de futuro. Muita gente já se esqueceu, fomos o primeiro município a ter um equipamento único na educação para darmos formação e motivarmos os nossos jovens. Introduzimos a programação e a robótica no primeiro ciclo, em que a professora Joana Duarte fez um trabalho absolutamente notável na dinamização dessa atividade, tendo até sido reconhecida recentemente como uma das melhores professoras do país, também fruto desse trabalho que ela fez com as nossas crianças. A verdade é que também, ao nível da terapia da fala, nós reforçamos a terapia da fala em todos os níveis de ensino, com uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia, em que disponibilizou a meio tempo a sua terapeuta da fala, a Patrícia Portigoni, para nos ajudar a melhorar e a corrigir muitos dos problemas que as nossas crianças tinham e têm, e isso também é para nós fundamental. E não gostaria de me esquecer deste, porque liga a parte ambiental e a parte da educação. Já muita gente se esqueceu do problema gravíssimo que tínhamos a nível de saneamento na escola secundária de Ferros de Algodres, e sim, fomos nós que resolvemos, também muito por ação do engenheiro Bruno Costa, e portanto nós na educação temos cartas para dar. A nível ambiental, nós temos tido inúmeros reconhecimentos, é uma área em que investimos muito, porque para nós a sustentabilidade é de facto algo que é importante. Não é, diria, não é a prioridade das prioridades do município, mas é algo que é muito importante para o futuro dos nossos territórios.
E se conseguirmos alinhar sempre a sustentabilidade com todas as outras áreas, julgo que estamos a fazer um bom trabalho. Aquilo que fizemos na questão dos biorresíduos é hoje reconhecido com a recolha porta a porta, é hoje reconhecido como uma boa prática a nível nacional. Nós tivemos de visitar muitos países para perceber quais as melhores práticas e a verdade é que hoje temos um projeto que faz escola no país, ao ponto de eu ter sido convidado para uma conferência nacional para apresentar o nosso projeto de modo a que possa ser replicada por outros municípios. Tivemos também uma intervenção muito importante ao nível da redução das perdas de água, que pesavam muito na fatura do município e de facto conseguimos reduzir drasticamente o valor das perdas. Renovámos a nossa frota automóvel, procurando sempre soluções de energia limpa. Já temos neste momento 2 autocarros elétricos a trabalhar, a operar em Torres de Algodos. Aliás, Torres de Algodos foi pioneiro nessa situação dos autocarros elétricos. Nós somos pioneiros nestas 3 áreas ambientais, quer na redução das perdas de água, quer na questão da recolha porta a porta e dos biorresíduos, quer na questão da energia limpa da frota automóvel, na questão dos 2 autocarros. E, portanto, nós, em termos ambientais, temos muito orgulho daquilo que temos feito e quando ouço pessoas que deveriam ter algum conhecimento e que pretendem ter alguma responsabilidade dizer que isso tem pouco impacto no município, julgo que deveriam estudar um bocadinho mais o tema, porque reduzir as perdas de água tem um impacto brutal na fatura que o município paga todos os meses. O projeto da recolha porta a porta tem um impacto brutal na fatura que pagamos do indiferenciado, que esse sim é pago à tonelada, sendo que aquilo que recolhemos porta a porta e, sobretudo, os biorresíduos são pagos pela entidade gestora, portanto, é receita, passamos a ter receita em vez de ter despesa, e depois a questão da frota automóvel, passando por energia limpas, obviamente, para além da questão da sustentabilidade, tem também a questão da diminuição da fatura com os combustíveis fósseis, que também é muito importante para a boa gestão do município. Portanto, temos muito orgulho naquilo que temos feito. Poderia falar de um sem número de outros projetos, mas permite-me só que falo de duas áreas que considero muito importantes, que é a área do urbanismo. Estamos hoje no mercado municipal, um projeto que diria que era praticamente utópico em 2016-17, quando começámos a trabalhar nele com a equipa projetista, e hoje é um espaço que dignifica o Conselho, dignifica a região e já tem tido a capacidade de nós, se olharmos à volta, já vemos uma grua, alguns andaimes e, portanto, o que quer dizer que o património que temos aqui à volta está a começar a ser recuperado e isso deve-se muito àquilo que foi o investimento neste mercado municipal e também nos disponibiliza um espaço que nos liberta da pressão das condições climatéricas para podermos organizar qualquer evento no nosso Conselho. E, portanto, eu julgo também na área do urbanismo, com este equipamento, podemos dizer que sim, cumprimos, nós devolvemos dignidade ao nosso Conselho e também conseguimos entregar a resposta em praticamente todas as áreas, ou mesmo em todas as áreas, e sentimos muito orgulho do nosso legado. E eu queria deixar uma palavra de agradecimento ao Presidente Manuel Fonseca e a todas as pessoas que com ele trabalharam, e eu também participei desde a primeira hora neste projeto, porque aprendemos muito com ele, demos muito pelas nossas pessoas, mas também da proximidade que ele tem com os nossos municípios e conseguimos perceber quais eram as suas prioridades e quais eram as suas necessidades. E julgo que isso foi refletido na validação do nosso projeto político, eleição após eleição, e espero que assim venha a acontecer também no dia 2 de outubro. São estas todas as razões também que levam a ser candidato agora nestas eleições do dia 12 de outubro. Sim, é evidente que há duas, diria, duas razões principais que me fazem ser candidato. A primeira é muito orgulho no trabalho que efetuámos e depois uma vontade muito grande de querer construir um futuro ainda melhor para os nossos cidadãos. Eu não nasci aqui, vim para aqui pequenino, mas cresci aqui, conheço cada rosto desta terra, conheço cada rua desta terra, fui muito bem recebido por muitas famílias nesta terra e julgo que agora chegou a hora de eu também retribuir
todo o carinho que fui sentindo ao longo da minha vida e, portanto, também me sinto preparado, é verdade. Eu, ao longo destes 12 anos, fiz questão de solicitar ao Presidente, quando havia distribuição de colores, que me fosse dando colores diferentes, porque para mim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um bocadinho desassossegada, não gosto de me sentir confortável, gosto de aprender e foi muito importante o Presidente ter confiado em mim todos os colores que a Câmara Municipal pode ter. E, portanto, eu hoje conheço a Câmara Municipal de A a Z, sei como é que funciona, sei e conheço todas as instituições e as pessoas que estão nas instituições com quem se relaciona e tenho, obviamente, uma capacidade que também advém daquilo que foram as minhas funções enquanto dirigente distrital do Partido Socialista e tenho o respeito de muita gente que me garante ou que me dá a segurança de poder dizer que estou preparado para liderar este Conselho, de representar os nossos concidadãos e de conseguir construir um futuro que garanta que as nossas gerações mais jovens aqui possam ficar, assim seja essa a sua vontade, de dar dignidade e qualidade de vida àqueles que já aqui vivem, de trazer novas pessoas que também para aqui queiram vir viver e, obviamente, sem nunca esquecer o respeito que temos que ter pelos mais velhos, dando dignidade todos os dias. Achamos um dos temas sempre complicados e que toda a gente aqui, aliás, todos os autarcas, se calhar, estão sempre com esse tema na ordem do dia, que é o problema de perda de gente. O Corpos de Algodo, nos últimos tempos, não perdeu assim tanta gente quanto às vezes conselhos aqui à volta também. Aliás, já há conselhos a começar a ganhar gente, isto também esteve gente começar a regressar. Corpos de Algodo, em que ponto é que está neste momento? Nós também. Felizmente, Carlos de Algodo já está nesse ponto. Nós, nos últimos 2 anos, segundo os dados do Pordata, começámos a fase da recuperação da perda populacional. Nós, em termos de comparação de séries, 10 anos, que é o que consegue comparar com a governação do PSD, nós temos uma perda menor, mas o facto de termos uma perda menor não quer dizer que isso seja algo que a gente veja como altamente positivo. Nós queremos muito criar condições para que as novas gerações aqui fiquem. Queremos muito ser capazes de, através do teletrabalho, trazer pessoas para o nosso Conselho, porque consideramos que existe aí uma possibilidade muito, muito interessante que já está a ser aproveitada por muitas pessoas já no nosso Conselho para exercer a sua atividade através do teletrabalho e também queremos que a nossa comunidade de imigrantes sinta vontade de regressar ao nosso Conselho, porque não temos dúvida nenhuma que estes três segmentos da população são aqueles que mais facilmente nós conseguiremos captar para o nosso território. E diria, um indicador que para mim é muito relevante. Nós, quando chegámos à Câmara, a minha geração olhava muito para este Conselho como um Conselho perdido, porque estava habituado a ver este Conselho nas televisões e nos jornais sempre a ser notícia pelas más razões, e hoje passou a ver este Conselho nos jornais e nas televisões pelas boas razões. E eu julgo que isso aumentou significativamente a autoestima e a ligação dos nossos jovens ao nosso Conselho. E hoje, quando falamos com os nossos jovens, havendo possibilidade que eles querem ficar. E isso resulta, obviamente, também muito do aumento dos custos de contexto nas grandes áreas metropolitanas, mas resulta também muito daquilo que é o orgulho que eles voltaram a ter na sua terra em função daquilo que tem sido também a nossa política ao longo dos últimos 2 anos. Aqui há uns anos atrás, na Guarda, o anterior primeiro-ministro, António Costa, falava que, neste caso, a cidade da Guarda e o distrito da Guarda, que era, digamos, o epicentro o centro da Península Ibérica. Se calhar não se enganou, e ao fim e ao cabo, hoje já somos muito visitados também pelos espanhóis. Sim, nós, em termos de visitantes, pedimos nessas a qualquer conselho da região. Então, se fizermos a comparação per capita, formos aos vezes em dormidas per capita, se não for o melhor município da região, andará lá seguramente muito perto. É verdade que a Guarda tem uma posição central na Península Ibérica e ainda bem que o António Costa, o nosso anterior Primeiro-Ministro, compreendeu essa centralidade e também acedeu a algumas das reivindicações que lhe fui apresentando, eu e outros colegas autarcas,
da necessidade de reabrirmos, por exemplo, a linha da Beira Baixa e de requalificarmos a linha da Beira Alta, para que assim consigamos colocar o Porto Seco na Guarda. Porque o Porto Seco na Guarda é o projeto mais importante para a nossa região, Fornos de Algodão incluído, porque atrás do Porto Seco poderão vir benefícios fiscais importantes para a instalação de empresas nos nossos territórios, e eu sabia que nós tínhamos um potencial que muitos outros conselhos não têm, que é a questão da ferrovia. E a nossa posição geoestratégica a nível da região. E, portanto, Fornos de Algodres tem tudo a ganhar com a questão do Porto Seco na Guarda, porque eu tenho poucas dúvidas que, com ou sem Porto Seco da Guarda, com a reabertura da linha da Beira Alta, ou o fecho que já foi feito da linha da Beira Baixa, nós garantimos a circularidade dos comboios e isso vai gerar que tenhamos mais capacidade de meter mercadorias e pessoas no centro da Europa e trazer mercadorias e pessoas do centro da Europa. Isso dará seguramente uma capacidade económica muito maior ao nosso Conselho, e a industrialização que nós também precisamos, que existe em Forno de Algodres, passa muito pela concretização, obviamente, desses dois investimentos no âmbito nacional e depois de 2 a 3 investimentos que nós também queremos fazer no Conselho para conseguir industrializar o Conselho, fixar pessoas, fixar empresas e criar valor económico para a nossa comunidade. A nível da linha da Beira Alta, de facto, ela está a abrir a conta-gotas, ainda não há data, digamos que ainda não há data certa para que ela seja reaberta na totalidade, o que tem feito um pouco falta também, apesar de tudo isso é feito autocarro, mas creio que não é a mesma coisa. Não tem comparação possível. Neste momento são transportadas pessoas, mas as mercadorias não são transportadas na linha da Beira Alta, e o transporte por autocarro não tem comparação possível com o transporte na ferrovia, quer em tempo, quer provavelmente até em comodidade, não diria, porque felizmente hoje, ao nível da rodovia, e basta vermos a rede expresso que temos em Forno de Algodres, que o SA, ao longo dos anos, também tem sido o seu motorista, e percebemos a comodidade que existe a nível rodoviário também nesse tipo de transporte. Mas a verdade é que nunca é a mesma coisa, porque há sítios onde é preciso sair para depois entrar, para sair do comboio, entrar no autocarro, uma coisa muito estranha, e sobretudo nós precisamos urgentemente de nos ligarmos ao Porto, Coimbra e a Lisboa e garantir a circularidade dos nossos comboios, porque isso é o fator decisivo e o fator crítico de sucesso para a nossa realidade. E sendo isso, corre estar no ponto certo, tem vias de comunicação super favoráveis para o desenvolvimento nesse aspecto, e se calhar começávamos até mesmo pela estação de Forno de Algodres, que creio que é um dos pontos chaves também para ser remodelado. Sim, nós queremos muito recuperar aquele espaço. Nós ainda recentemente fui assinar o auto de recepção de uma candidatura que fizemos juntamente com os municípios de Mangualde, Gouveia e Nelas, de uma candidatura que é o Expresso do Mondô, em que nós pretendemos criar animação no comboio, queremos ter bicicletas elétricas que facilitem que os turistas, depois chegando ao território, consigam dirigir-se aos alojamentos ou aos pontos de visitação. Queremos ter muita animação no território também em função dessa candidatura, porque acreditamos que o turismo ferroviário será uma das tendências globais dos próximos dias, da próxima década na área do turismo. E nós, tendo uma estação renovada, tendo edifícios tão bonitos como temos, que precisam de ser requalificados naquele espaço, com a intervenção que agora fizemos de renovação do piso, de colocação de paralelos na berma da estrada, renovando e dando um aspecto novo ao espaço público na zona da estação, nós queremos muito que nos próximos 4 anos consigamos, juntamente com as entidades ligadas ao setor do turismo, criar projetos que permitam recuperar todo aquele património lindíssimo que ali temos e que tem um potencial, eu diria, único na região, para podermos valorizar, seja na área habitacional, de dar resposta habitacional propriamente dita, ou mesmo na área de criação de projetos turísticos. A ideia passa por recuperar todas essas habitações que hoje estão devolutas. Todas não sei se conseguiremos, porque isso seria um objetivo demasiado ambicioso, mas recuperar algumas seguramente, porque é fundamental e tem um potencial muito grande que nós queremos aproveitar. Já que estamos a falar na parte urbanística também e da habitação, vamos prolongar essa parte também dos edifícios de luto, que informos ainda há alguns,
também a ideia será remodelar. Sim, nós temos muitos edifícios, ou alguns, eu diria que são mesmo muitos, são muito mais do que aquilo que eu gostaria, na zona histórica da vila, por assim dizer, e nós temos de ser muito inteligentes na recuperação desses imóveis, porque hoje há uma necessidade ao nível habitacional, hoje é difícil arrendar uma casa em Ferro de Algodo e há muitos agregados carenciados que também não conseguem ter acesso à habitação digna de qualidade e nós, juntando estas duas necessidades, podemos, através destas duas necessidades, fazer a reabilitação que a zona histórica necessita. Porquê? Porque nós precisamos reabilitar a zona histórica e colocar pessoas a viver na zona histórica, porque são zonas que estão próximas também dos serviços, dos principais serviços que disponibilizamos em Torres de Algoz. E para além disso, é uma zona lindíssima, tem uma história riquíssima que nós pretendemos mesmo valorizar e é evidente que nós não podemos ter a ambição de recuperar todas as habitações que lá existem, mas queremos dar uma nova face àquele espaço e repetir a distância. A nível económico, a zona industrial de Juncais, que assim que é designada até agora, estará tudo pronto para arrancar a breve trecho. Tudo pronto não estará. Estamos a trabalhar, nós na área da economia, nós queremos lançar um projeto que é o Fornos Business Park, tem sobretudo quatro dimensões. A primeira dimensão é de nós olharmos para a atual zona industrial em Fornos de Algodo e perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar os negócios de quem já lá está. Às vezes pode haver necessidades a nível da conectividade digital, de investimentos que sejam necessários fazer, de resolver pequenos problemas urbanísticos que ali possam existir, que podem aumentar a capacidade dessas empresas e assim, eventualmente, até poderá fazer com que ou contratem mais pessoas ou criem mais valor económico no nosso Conselho. E queremos também muito falar com os donos daqueles lotes que estão hoje por utilizar para percebermos como é que podemos eventualmente ajudar para que aqueles lotes voltem a ser colocados ao serviço da criação da riqueza no nosso Conselho. Será um trabalho de proximidade muito grande que queremos fazer, mas estou convencido que daqui a 4 anos conseguiremos apresentar resultados nessa área da dinamização da atual zona industrial. Depois, o segundo ponto tem a ver com a necessidade da zona industrial de Juncaio. Nós herdámos um processo absolutamente caótico. As pessoas não têm noção, mas o presidente Manuel Fonseca podia ter perdido o mandato no dia seguinte à tomada de posse por causa da zona industrial de Juncaio. Se tem emitido a licença para uma suposta fábrica que ali seria instalada sem que o PDM permitisse sequer que de facto essa instalação ali existisse. E, portanto, o primeiro passo que nós tivemos foi rever o PDM para permitir que a zona industrial existisse naquele espaço. Depois pegámos no projeto que o PSD tinha para perceber se ele tinha viabilidade. Nós conseguimos mesmo fazer o projeto de execução, chegámos a lançar a empreitada, tivemos a obra adjudicada, mas esbarrámos num problema que é de fácil explicação. Nós não conseguimos uma declaração de impacto ambiental positiva porque o projeto previa que as infraestruturas passassem na 330 e as infraestruturas de Portugal, ao passarem as infraestruturas na 330, obrigavam-nos a repavimentar toda a escala. E isso fazia com que aquilo que seria o investimento na repavimentação fosse muito superior àquilo que era o investimento na zona industrial. E em cima disso, tínhamos uma dificuldade adicional, que era passar o coletor das águas residuais pela ponte pela ponte de Juncais. E, portanto, já nem conseguimos chegar a esse ponto, mas logo a CCDR nos tinha alertado que seria difícil de autorizar uma situação desse tipo. E, portanto, nós, quando percebemos que, de facto, não íamos conseguir ter a declaração de impacto ambiental, nós tivemos que rever todo o projeto. Tivemos quase de voltar à estaca zero. Quando voltámos à estaca zero, porque já tínhamos resolvido o problema do PDR. E fizemos um novo projeto de execução, apresentámos esse projeto de execução junto à CCDR. Esse projeto já teve declaração de impacto ambiental condicionado, positivo. Nós estamos neste momento a fazer o RECAP, que é o Relatório de Conformidade Ambiental, com aquilo que é a declaração de impacto ambiental. Estamos a concluí-lo. Julgo que até ao final do mês de outubro nós teremos o RECAP pronto para entregar à CCDR. Depois disso, a CCDR terá de se pronunciar sobre o RECAP que nós apresentamos e, assim que terminemos esse processo, é preciso ir atrás do financiamento. Nós já deixámos 1 milhão de euros
no Pacto das Comunidades da Comunidade das Beiras e Serra da Estrela para fazer esse investimento, mas precisamos de 4,5. Nós, para fazermos a primeira fase da zona industrial, precisamos de 4,5. É verdade que há um compromisso da CCDR com o Presidente Manuel Fonseca de nos ajudar na concretização desse projeto, porque todos estamos de acordo que é um projeto super importante e o projeto mais importante que nós temos para industrializar e criar emprego e riqueza no nosso Conselho, e portanto eu estou convencido que a CCDR irá dar resposta, irá encontrar soluções juntamente com o Governo para nos ajudar a financiar essa obra, que obviamente terá de ter financiamento próprio do município, porque nós não queremos, quer dizer, querer até queríamos, mas sabemos que não é possível nos atuais quadros comunitários haver uma comparticipação a 100% numa obra desta dimensão. O terceiro ponto é o espaço de coworking. Nós iremos apresentar nos próximos, provavelmente entre amanhã ou depois da manhã, aquilo que pretendemos fazer no nosso centro cultural no piso de cima e utilizando parte de baixo. Vamos promover uma requalificação profunda no centro cultural, criando um espaço de coworking, que é o Forwork, que é um espaço único para quem quer fazer teletrabalho, para quem quer estudar, e julgo que será, de facto, um espaço diferenciador que vai orgulhar a nossa comunidade. E depois de tudo isto só funciona se nós tivermos um gabinete de apoio ao investidor. E nós trabalharemos para que a Câmara tenha, de facto, esse gabinete de apoio ao investidor, com funcionários internos, eventualmente com alguma assessoria em áreas críticas de sucesso para os nossos empresários, nomeadamente com a parceria que temos com a UNERGA, que se tem revelado fundamental no apoio que tem sido dado às nossas empresas, aos nossos comerciantes, e, portanto, essa é a nossa estratégia para a área económica. Ainda poderia falar dos bairros comerciais digitais, não o vou fazer, porque também não tenho dúvidas que esse projeto vai ser um projeto que orgulhará todos os fornenses. Temos trabalhado muito nele, tem sido um projeto que temos feito da ligação da digitalização do comércio ao nosso comerciante a chave para que o projeto seja um sucesso. Eu não tenho dúvida que o será, mas a seu tempo poderemos apresentar provas de que será um grande sucesso para a Fornalha. No setor da educação, é claro, com as limitações de competências para os municípios, também os municípios tiveram, digamos, mais trabalho, como costuma dizer, e também houve, de facto, um trabalho, no caso da cantina, que melhoraram a qualidade das refeições, mas muito ainda há para fazer na educação. Sim, nós na educação somos um município modelo no processo de descentralização. Fomos dos primeiros a aceitar a descentralização e temos provas dadas do sucesso que tem sido. Tivemos sempre uma relação extraordinária com todos os diretores do agrupamento, a quem aproveito para deixar uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que aprendi com eles, pelo impacto positivo que tiveram junto à nossa comunidade educativa, seja a doutora Artur Oliveira, o professor Marco Fernando ou o professor José Manel, que atualmente é o nosso diretor, e também deixar uma palavra para todos os funcionários, porque, de facto, sem eles, sejam os assistentes técnicos, assistentes operacionais e, obviamente, o professor, sem eles nós não conseguíamos ter o processo que tivemos no processo de centralização das competências. Mas houve uma área particular que nos deu, há uma área que nos deu particular, diria, gozo em conseguir resolver, que é a questão da cantina. Quando cheguei à Câmara Municipal, uma das situações que mais me impressionou foi ver os funcionários da nossa cantina, na altura da cantina que estava concessionada a uma empresa, ao fim de 9 meses, portanto em junho, apareceram na Câmara Municipal para se inscrever no Centro de Emprego. E eu, quando falei com a Paula Felício, na altura, percebi o que estava ali a acontecer, percebi que a empresa as despedia para passar 3 meses as poder ir contratar. Eu lembro-me que entrei no gabinete, comentei isso com o Presidente, expressei a minha revolta pelo facto de se tratar tão mal pessoas que trabalhavam tanto naquela cantina, e disse ao Presidente que nós um dia, na primeira oportunidade, eu achava que nós tínhamos de resolver. E o Presidente, com o seu humanismo, disse-me estamos completamente de acordo. Assim que tenhas a primeira oportunidade, nós temos que resolver esse problema de indignidade de quem trabalha na cantina escolar. E a verdade é que conseguimos. E olhámos para o processo de centralização como uma oportunidade de facto, resolver esses problemas de indignidade na relação laboral que essas pessoas tinham e, ao mesmo tempo,
de resolver outro problema. É que 90% ou mais de 90% dos produtos que entravam na nossa cantina não eram originários do Conselho de Fornos de Algés. E aquilo que passámos a fazer com a administração direta da cantina foi conseguir que os produtos sejam comprados no comércio local, os talhos, todos eles passaram a fornecer a nossa cantina, todos os pequenos comércios passaram a fornecer a nossa cantina e a verdade é que quando temos profissionais felizes a trabalhar, quando temos produtos de qualidade a ser entregues para a confecção, é evidente que isso se refletiu na melhoria da qualidade das refeições. É evidente que nunca nada é perfeito. Há sempre pessoas que podem gostar mais ou gostar menos, mas há uma evidência que é, diria, uma evidência que aos olhos de todos ninguém consegue contestar. É que a qualidade das refeições escolares aumentou e aumentou muito. E, portanto, eu tenho muito orgulho em hoje poder dizer aos meus filhos que podem comer quando assim entenderem na cantina escolar, que tenho muita segurança e muito orgulho do trabalho que é maravilhoso. Tenho alguns alunos que está, neste caso, a escola, a nível global, não é? O agrupamento. O número de alunos no secundário tem vindo a diminuir fruto daquilo que tinha acontecido no passado. Nós hoje estamos a sentir no secundário o impacto da diminuição de jovens que houve em determinado momento. E hoje aquilo que mais, das coisas que mais orgulho me dá é o facto de termos mais alunos no pré-escolar, mais alunos no primeiro ciclo, e portanto isso quer dizer que daqui a amanhã, se nós os conseguirmos manter e se conseguirmos dar a possibilidade dos seus pais aqui construírem o seu projeto de vida, quer dizer que nós no secundário, provavelmente, daqui a meia dúzia de anos estaremos a recuperar, tal como estamos a recuperar em termos populacionais. E, portanto, nós queremos muito continuar a investir na educação, na economia, na ação social, no apoio à natalidade, que é importante também referir que fomos nós que pela primeira vez começámos a atribuir o valor de 1.200 euros por nascimento a todas as crianças do Conselho até aos 36 meses de idade, e também fomos nós que começámos a atribuir as bolsas de estudo a todos os alunos do ensino superior, porque acreditamos que são investimentos no futuro das nossas crianças, são investimentos para o futuro das nossas famílias e são investimentos que criam aquela ligação que nós consideramos que é tão importante para conseguirmos fixar aquilo que foi no nosso processo. Eu falando num tema sempre mais complicado que é a saúde, hoje em dia em todo o país há problemas com a saúde, vemos sempre certos serviços fechados ao fim de semana, é claro que um pequeno tempo, às vezes o centro de saúde também está fechado por falta digamos que, pessoal, que é mesmo assim, mais neste caso dos médicos. Esse é um dos problemas que se calhar vai afetar aqui, ou melhor, afeta mais aqui os nossos meios de interior. Sim, é verdade. A questão da saúde é uma questão decisiva para a nossa população. Nós temos um índice de envelhecimento ainda alto, é muito menor do que muitos conselhos com quem nos comparamos, mas é um valor elevado, o que quer dizer que a saúde é um fator crítico de sucesso para a atratividade do território. Porquê? Porque as pessoas, se temos mais gente idosa, precisam, obviamente, há um potencial de maior utilização desse serviço por parte dessa população. E aquilo que nós temos vindo a sentir, e sentimos isso no Parlamento Sénior que fizemos, em que quisemos ouvir os nossos idosos para perceber quais são as suas prioridades, e não há dúvida nenhuma que a saúde está no topo da prioridade. E é por isso que nós, no próximo mandato, independentemente daquilo que for, de como estiver a funcionar o centro de saúde, é evidente que estaremos atentos, nós teremos alguns programas que aproximem as pessoas dos cuidados de saúde, seja eventualmente com a criação de uma equipa multidisciplinar na área da ação social para apoiar as pessoas que vivem isoladas e a resolver problemas tão simples como, por vezes, a questão da organização dos medicamentos, a questão da renovação de receitas, etc., que são as principais dificuldades que as pessoas têm quando o centro de saúde se encontra encerrado. E obviamente estaremos muito atentos àquilo que é o serviço de Estado, porque um Conselho como Forno de Algor, com a importância que tem até pelas vias de comunicação, nós estamos a falar de um Conselho por onde passa a ferrovia, por onde passa a A25 e está muito próximo da A23,
é um concelho que tem que ter o serviço, os cuidados de saúde primários em funcionamento de modo continuado, 365 dias por ano. E, portanto, eu espero e trabalharemos também com a OLS da Guarda para criar condições para conseguirmos ultrapassar aquilo que será uma dificuldade nos próximos 4 anos, porque provavelmente, fruto da idade, o Dr. Zé António, o Dr. Luís e a Dra. Emília cessarão funções no Centro de Saúde, a quem eu aproveito também para agradecer aos três o trabalho que fizeram com a nossa comunidade, mas quer isso dizer que nós teremos que ir, quanto nós, a OLS, terá que contratar no mínimo mais 3 médicos. É evidente que a nossa situação geográfica, eu penso que facilita, tem facilitado nos concursos que têm sido abertos, mas é importante que a OLS olhe para isso com algum cuidado e para fazer as coisas de modo adequado para garantirmos que o nosso centro de saúde não passa por dificuldades ao nível de recursos humanos tão importantes para a comunidade como são os médicos de família. Também na saúde dizer que fomos o primeiro município a introduzir o gabinete de saúde oral. É feito um trabalho absolutamente notável na, eu diria, na igualdade de oportunidades que também damos aos agregados mais favorecidos terem cuidado e higiene oral prestado por profissionais de qualidade, como a Ana Raquel e a Tânia, que fazem tão bem no Centro de Saúde da Colega. E podemos dizer que são várias vertentes que vão acontecendo também aqui no Conselho, e é preciso, todos os dias, é preciso sempre trabalhar mais e para ficar melhor. Há aqui uma das situações que eu esqueci há pouco, que é a plataforma Bom Sabor da Serra, que tem estado, digamos que, a ser um dos modelos também para esta região, porque houve já várias réplicas de plataformas, mas o Bom Sabor da Serra continua a faturar, como costuma dizer. Sim, pegando na gíria futebolística, aí estamos mesmo na Champions League, porque não há ninguém que tenha um projeto com tanto sucesso como o Bom Sabor da Serra. Nós fizemos um trabalho, neste caso, o engenheiro Bruno Costa fez um trabalho notável de proximidade com os produtores de queijo Serra da Estrela, com todas as pessoas que têm produtos registados, sejam DOPs, sejam com uma certificação artesanal no nosso concelho, e a verdade é que a plataforma é fruto muito do trabalho do engenheiro Bruno Costa e da nossa técnica da Sofia Pacheco, tem-se revelado um exemplo de sucesso. Toda a gente olha para aquela plataforma como um modelo a replicar, ainda ninguém o conseguiu replicar porque exige muita proximidade, exige muita ligação aos nossos produtores, e a verdade é que eu costumo dar este exemplo. Nós, durante a pandemia, também há muita gente que se esquece, nós tivemos 2 anos de pandemia em que fomos também município modelo na capacidade de resposta e de apoio às nossas populações, mas na pandemia o Bom Sabor da Serra meteu mais de 1,5 toneladas de queijo Serra da Estrela em todo o país. E se pensarmos no que seria o dia a dia desses produtores sem o Bom Sabor da Serra nessa altura, acho que percebemos bem o quão importante foi esse projeto, o quão importante é nós conseguirmos que esse projeto agora dê um passo em frente para conseguirmos atrair turistas à boleia daquilo que são as experiências que se podem proporcionar através da confecção dos próprios produtos e, portanto, nós na área da agricultura temos o Bom Sabor da Serra e também, permite-me que lembre, que fomos um dos primeiros municípios a apoiar os nossos agricultores na questão do apoio direto por cabeça do ovino, caprino, bovino ou equídeo, e fizemos um trabalho notável também no apoio aos apicultores, seja no combate à vespa asiática ou mesmo no apoio direto para a aquisição de alimentos por Palmeia, o município de Torres Algodão, é dos poucos municípios que, não sei se agora já haverá mais, mas na altura haveria muito poucos que tinham esse projeto, e nós fizemos um trabalho notável com os nossos apicultores e temos muito para apresentar daquilo que fizemos e daquilo que também pretendemos fazer, como poderão ver nos próximos dias, que vamos apresentarmos o nosso programa eleitoral. O setor agrícola é um setor que também, digamos, que requer sempre algum cuidado e há pouco falámos do Bom Sabor da Serra, de facto, o queijo da Serra é um complexo líder desta região, mas que é preciso, se calhar, dar ainda mais algo para que haja mais gente a produzir o queijo da Serra. Sim, nós queremos muito valorizar o queijo Serra da Estrela nos próximos 4 anos. Fizemos um trabalho muito importante no apoio à certificação, no apoio à comercialização, mas julgo que os próximos 4 anos serão muito importantes para ver se conseguimos
rejuvenescer o setor. E é por isso que apresentaremos um programa que é o Programa Jovem Pastor, que incluirá incentivos à instalação, bem como, eventualmente, incentivos também na área da habitação para pessoas que exerçam essa atividade. É algo que teremos que depois regulamentar. E temos a noção de que é preciso olhar para o território, perceber quais são as terras que têm o potencial para poderem ser exploradas a esse nível, e depois temos dois projetos muito importantes. Primeiro, uma primeira parte que é o rejuvenescimento do setor, apoiar os jovens que queiram fazer essa atividade de uma forma muito clara e efetiva, para que de facto eles exerçam essa atividade com a dignidade que ela tem, que é de facto uma das atividades mais nobres que pode existir, é produzir um dos melhores produtos do mundo. E isso é algo que a nós nos deve orgulhar. Nós somos a casa de um dos melhores produtos do mundo, que é o queijo Serra da Estrela, e temos que valorizar isso. E depois temos que dar uma componente, eu diria, juntar o sistema científico ao sistema tradicional. E é por isso que nós, no nosso projeto, queremos criar o Centro Tecnológico do Queijo Serra da Estrela, para assim conseguirmos ligar à academia à inovação do produto e mesmo à criação de eventualmente novos métodos de trabalho que tornem a produção e o pastoreio mais sustentáveis do ponto de vista do negócio, porque no fim de contas o que conta é que o negócio seja sustentável. E permite-me também salto para a questão da ortiga. Nós queremos criar um laboratório colaborativo na área da ortiga, porque consideramos que também é uma área que tem muito potencial no nosso Conselho, é uma marca identitária que já temos, fruto de trabalho que o professor Manuel Zé e toda a equipa da Confraria Ortiga tem feito ao longo dos anos, e portanto nós queremos com eles, sempre com eles, criar esse laboratório colaborativo, e esperamos que as entidades nacionais validem essa nossa ambição quando desenharmos o projeto, porque consideramos que é fundamental nós conseguirmos, quer através do queijo, quer através da ortiga, criar produtos inovadores que gerem valor económico, e atrás desse valor económico tragam um emprego para o nosso território. E, portanto, isso também será uma prioridade para nós nos próximos 4 anos. Alexandre, em jeito de conclusão, para finalizarmos, o que é que se tem a dizer neste caso, ou pelo menos para terminar? Para terminar, eu queria dizer que confiem em nós. Nós temos provas dadas, as pessoas conhecem a nossa equipa, sabem das dificuldades por que passamos e da forma como conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades, sabem dos projetos que já aqui falei e que conseguimos entregar ao longo destes últimos 12 anos, e sabem que têm em mim um defensor intransigente, uma pessoa que é de facto desassossegada e que quer muito que os meus filhos aqui cresçam, que se for essa a sua vontade aqui construam o seu projeto de vida, e portanto eu não quererei nada diferente para as outras pessoas do que aquilo que quero para mim. E portanto trabalharei muito para conseguirmos, com base naquilo que foi o nosso trabalho nos últimos 12 anos, com base numas contas sempre certas do município, com muita responsabilidade e os pés bem assentos na terra, queremos muito construir um futuro de prosperidade e de ambição para este Conselho, porque quem me conhece sabe que eu gosto de competir com os melhores. E eu julgo que nós temos todas as condições para estar a competir com os melhores conselhos da nossa região, e é para isso que irei trabalhar, assim seja essa a vontade de nós. Muito bem, assim finalizamos então esta conversa. Cabe-nos apenas agradecer a todos quantos estiveram também a ouvir, lá em casa, onde quer que estejam, e também até uma próxima oportunidade.